5 segundas-feiras para acabar o ano e das duas, uma. Ou você já é a pessoa que jogou tudo pro alto e está só esperando 2025 chegar, ou você é a pessoa que está no desespero, querendo fazer tudo, emagrecer 20 quilos, ler 50 livros e passar num concurso bem nesse restinho de ano. Oi, meu nome é Polly. Se você gosta de conteúdo sobre rotina de maneira leve e descontraída, aqui é o seu lugar. Então, ative as notificações, deixe o like, se inscreva no canal. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o que eu ainda posso fazer em 2024 que vai impactar o meu 2025. Provavelmente você é uma dessas duas pessoas que eu descrevi no início desse vídeo. Ou você é a pessoa que já se desesperou e jogou tudo pro alto e só ano que vem, ou você é aquela pessoa que está também desesperada, mas porque você quer cumprir tudo que você não cumpriu ao longo de 2024, agora nesse último mês. E hoje eu quero trazer para você uma outra perspectiva para que você não jogue esse mês no lixo, mas também não ache que ele é o determinante na sua vida. Então, a principal coisa para fazer nesse restinho de ano que nos falta é preparar a nossa cabeça. Como assim mudar a mentalidade? Então, você vai aproveitar esse mês para olhar para a sua vida de uma outra maneira. Você vai começar a trabalhar na sua cabeça para entender que a vida é um processo. Não tem nenhum processo de mudança que você vá fazer que não passe por uma mudança de mentalidade. Você precisa olhar para a sua vida enxergar a sua vida de uma outra maneira, olhar para aquilo que você está fazendo e que não está funcionando e começar a desenvolver ferramentas que te possibilitem chegar onde você quer, passa necessariamente por mudar a forma como você vive. Então eu vou te dar um exemplo para elucidar isso. A grande dificuldade de todos os alunos que me procuram para organizar a agenda delas não é ter tempo, mas sim é gerir bem esse tempo. A gestão de tempo, ela passa necessariamente por uma mudança de mentalidade. Você vai gerir melhor o seu tempo, olhando para a sua rotina de uma outra forma. Se você trabalha no atendimento ao público, utiliza muita ferramenta do WhatsApp, a tendência natural é que você trabalhe esse WhatsApp de maneira conjunta com outras atividades. Então, você normalmente está respondendo o WhatsApp e fazendo uma segunda atividade. Isso faz com que a sua produtividade abaixe demais. Você gasta muito mais tempo para responder as mensagens ficam pouco claras e a outra atividade que você está fazendo conjuntamente também não fica bem feita. E aqui entra a tal da mudança da mentalidade. Você precisa parar de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Aquela coisa que tem até um vídeo aqui no canal que eu falo sobre a mulher multitarefa. Nós precisamos realizar uma tarefa por vez, realizar as tarefas com concentração. Se você atende ao público no WhatsApp, o momento que você for atender no WhatsApp, você vai só atender no WhatsApp. No atendimento eu preciso minutar um contrato, então você vai só minutar um contrato. O problema é que com essa questão do celular, nós estamos o tempo todo ligadas, então dificilmente a gente faz uma tarefa por vez. Veja como isso é uma mudança de mentalidade. Você precisa olhar para a sua rotina, olhar para a sua vida de uma outra maneira. Você precisa quebrar, nesse caso, a crença da mulher multitarefa, de uma mulher que é capaz de realizar várias atividades ao mesmo tempo e que isso é uma coisa positiva, porque não é. Nosso cérebro não é capaz de realizar várias tarefas ao mesmo tempo, principalmente tarefas que são concorrentes, que utilizam a mesma área do cérebro, então tarefas que demandam atenção. Eu vou te dar um outro exemplo para ficar bem claro. Nós somos capazes de dirigir e falarmos ao mesmo tempo ou cantarmos. Mas note que na hora que você vai fazer uma manobra, que você vai fazer uma baliza, você tem automaticamente você abaixa o volume do rádio ou você para de falar. Por quê? Porque você entende que você precisa prestar mais atenção. Você precisa colocar a sua energia numa única tarefa, no caso, a tarefa de manobrar. Né? Então, nós já fazemos isso muitas vezes automaticamente sem percebermos. E isso acontece porque nós não somos capazes de realizar
com o mesmo grau de eficiência várias tarefas ao mesmo tempo. Isso é uma mudança de mentalidade. Uma mudança de mentalidade que leva a uma mudança de comportamento. Você precisa alterar a forma como você pensa a sua vida, como você pensa a sua rotina. Vou te dar um outro exemplo. Eu já falei várias vezes e vou trazer aqui. Se tem uma coisa que mudou a forma como eu encaro a maternidade, foi entender que eu precisava de um tempo para mim, que isso era ok, e a partir do momento que eu entendi isso, eu fui procurando, então eu mudei isso na minha cabeça, mudei a minha mentalidade, eu entendi que o tempo para mim era uma coisa fundamental, inclusive para eu ser uma boa mãe. Quando eu entendi isso, eu fui procurar dentro da minha rotina onde eu poderia encontrar esse momento. E onde eu encontrei esse momento? Acordando antes da casa. Acordo de manhã, faço as minhas orações, às vezes eu adianto o trabalho, pego um café, vou ler, vou ter um momento só meu. Alguns dias são 15 minutos, alguns dias são 2 horas, depende da hora que eu acordo. Mas esses momentos que são para mim, eles fazem muita diferença na minha vida. Essa mudança começou como? Eu entendendo, então é a questão da mentalidade, que era importante para mim e para minha própria maternidade, para meu próprio papel de mãe, eu ter um momento para mim. E aí eu mudei a minha rotina, porque ó, mentalidade, depois comportamento também. Você precisa mudar a mentalidade que você consegue mudar mais facilmente o comportamento. Então, eu mudei a minha mentalidade e fiz uma alteração de comportamento. Passei a dormir mais cedo, passei a acordar mais cedo e comecei a ter esse tempo para mim. Então, para 2025, pense agora nesse restinho de mês, nesses últimos 5 segundas-feiras, nesses últimos 30 dias, o que que você mais gostaria de mudar na sua vida? Pense sobre isso. Pense o que que é a sua crença que afeta essa sua mudança, que faz com que você não tenha essa mudança. E comece a ver a sua vida com uma outra perspectiva. Então, ai, eu quero muito emagrecer. O que que eu preciso mudar nisso? Qual que são os meus momentos em que eu tenho mais dificuldade? Quais são os pontos que eu tenho mais dificuldade? Eu como muito mais açúcar. Então, vamos fazer esse processo. Aí, eu quero emagrecer. Onde eu tenho mais dificuldade? Eu gosto muito de comer açúcar. Quais são os momentos que eu mais consumo açúcar? Como eu posso fazer essas alterações, tá vendo? Então começa a ver o doce, nesse caso, começa a ver o doce de uma outra maneira, um outro momento. Não como um vilão, mas também não como um mocinho que você pode comer ilimitado. Comece a trazer outros elementos, comece a pensar em outros elementos que possam te trazer satisfação e que aquela satisfação do doce vai alterar. Estude sobre isso. Aproveite esse tempo para estudar, veja bons vídeos aqui no YouTube, compre livros, aproveite para ler sobre esses assuntos, conversar com pessoas que fizeram esse caminho, pessoas vida real que fizeram esse caminho, que alteraram o tal do mindset e começaram a comer menos doce, passaram por um processo de emagrecimento. Se você quer ler a mesma coisa, converse com uma mãe que é muito atarefada, que consegue ter os minutos dela de leitura, como ela fez, qual que foi a mudança que ela fez. E aí preste atenção no que ela fala, não só da mudança comportamental, mas como ela mudou a cabeça dela, no meu caso. Eu entendi que era preciso, que era necessário, que era fundamental para mim que eu tivesse um momento para mim, que eu tivesse um momento para a Poliana. Quando eu entendi isso, quando eu internalizei isso, quando aquilo fez sentido na minha cabeça, quando a minha mentalidade mudou, eu comecei a fazer as mudanças de comportamento. A nossa mudança, ela sempre começa na nossa cabeça. A gente precisa mudar a forma como a gente vê a nossa vida. Muitas vezes nós vamos começar a fazer essa mudança só na cabeça. A gente muda só aqui. Muitas vezes é concomitante com algum comportamento. Então, você vai trazendo o comportamento, vai trazendo a ação para que reforce a sua mentalidade. Aproveite esse restinho, essas últimas 5 segundas-feiras, para mudar a forma como você vê a sua vida. Mas, como eu sempre digo, comece pequeno, comece em pequenos pontos e depois vá avançando. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, ative as notificações e me siga lá na outra rede, lá no Instagram, que eu mostro um pouco mais da minha rotina. Até a próxima!